Antes, 7-4. A Polícia Federal vai conduzir a investigação determinada pelo ministro do STF, André Mendonça, sobre os vazamentos de dados de celulares de Daniel Vorcaro. A defesa do banqueiro alega que o material foi divulgado depois da liberação dos dados pelo relator do caso Master no Supremo, a CPMI do INSS no Congresso. Em nota, a Polícia Federal afirmou que na Operação Compliance Zero, todos os dados incluídos nos relatórios eram relevantes para a investigação. Que não foram incluídas informações sobre a vida privada dos investigados. A Polícia Federal destaca que não pode editar ou selecionar conversas extraídas de aparelhos para não comprometer o direito à ampla defesa e ao contraditório. Entre as mensagens estaria uma conversa entre Daniel Vorcaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso no ano passado. De Brasília, mais informações com o repórter Pedro Teixeira. Uma estratégia para tentar barrar o monitoramento de conteúdos. A Polícia Federal suspeita que o banqueiro Daniel Vorcaro usava a ferramenta das visualizações temporárias nas conversas que tinha com autoridades e políticos. O dono do Master escrevia mensagens no bloco de notas do próprio celular, capturava a tela e enviava a imagem para ser lida uma única vez. Os investigadores encontraram no celular do banqueiro imagens que teriam sido enviadas ao ministro Alexandre de Moraes no dia 17 de novembro do ano passado, segundo a jornalista Malu Gaspar, do Globo. Numa delas, às 7h18 da manhã, Vorcaro teria dito ao ministro: "Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte." A PF apura se a mensagem tem referência à compra do Master pelo Banco Fictor, um negócio que não foi para frente. Em outra imagem, às 5h26 da tarde, Vorcaro diz: "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Moraes teria respondido também com uma mensagem de visualização única. Daniel Vorcaro foi preso poucas horas depois, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A PF diz que Vorcaro tentava fugir. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo disse que não recebeu as mensagens e que elas tratam de ilação mentirosa para atacar novamente o Supremo. O jornalismo da Band teve acesso a uma mensagem do mês anterior que Daniel Vorcaro enviou para um contato ainda não identificado. Tudo de importante no final fica no seu colo. Impressionante. Mas seu legado para o Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza que cada vez mais se consolidará como a pessoa mais importante do país. Então, todo sacrifício pessoal, no final, valerá a pena. Para acessar o conteúdo das respostas dadas a Daniel Vorcaro, a Polícia Federal teria que receber uma autorização judicial para novas quebras de sigilo, que só pode ser dada pelo relator do caso, o ministro André Mendonça. A defesa de Vorcaro questionou o Supremo sobre o vazamento das mensagens pessoais do processo que está sob sigilo e pediu a abertura de uma investigação que foi autorizada pelo ministro André Mendonça. Em nota, a PF disse que nenhum relatório no âmbito da operação conteve dados que não fossem relevantes para a instrução das investigações. A Secretaria de Comunicação do Supremo divulgou uma nota a pedido do ministro Alexandre de Moraes. O texto ele nega que tenha trocado mensagens com o Vorcaro no dia da primeira prisão do banqueiro. A nota é a seguinte: a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints. Ou Vorcaro. seja,
Ou seja, fica demonstrado que as mensagens, os prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos do computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. O cientista político e colunista da Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, avalia que o momento exige prudência. Mas os detalhes desse caso precisam ser muito bem investigados. Os prints foram apresentados, o ministro Alexandre de Moraes declarou que não recebeu essas mensagens, que os diálogos, portanto, seriam falsos, não é? De forma que o país se encontra diante de uma espécie de dilema. Ou o material que foi revelado, não é, a partir do jornalismo investigativo, inclusive os prints que foram apresentados, são falsos, ou as declarações dadas pelo ministro, enfim, as suas explicações não correspondem à realidade. São questões contraditórias, né? São duas verdades que se excluem. O conteúdo desses diálogos é extremamente sério e grave, ou seja, as relações, ou hipotéticas relações, de um ministro da Suprema Corte Brasileira com um banqueiro notoriamente corrupto, enfim, prestes a ser preso, investigado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o resultado disso, a conclusão que se deve chegar disso, primeiro a cautela, a prudência, não se deve fazer julgamentos precipitados, mas o país deve exigir investigação, algo que não foi feito quando aquelas denúncias do Eduardo Tagliaferro foram feitas, eram denúncias também sérias, havia documentação, a investigação não foi feita e ele mesmo se tornou réu. A partir de uma nota aí de explicação, o assunto praticamente desapareceu do noticiário. Isso não pode acontecer dessa vez. O país demanda transparência e as instituições são necessárias nesse momento para que as investigações sejam feitas. Seja a partir da PGR, Procuradoria-Geral da República, seja a partir do próprio Supremo, ou seja a partir de uma CPMI no Congresso Nacional. Democracia exige transparência, é isso que esse caso começa a demandar do país. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, disse ontem que a comissão não divulgou qualquer material sigiloso envolvendo ministros do Supremo. E que recebe com respeito institucional a decisão de André Mendonça de investigar o vazamento de dados relacionados à comissão que apura os desvios na Previdência. Bandeirante